Grilhões Partidos, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Prolusão. Tendo em vista o grave problema da obsessão, que aflige multidões e as infelicita, o grupo que se afeiçoe a esse ministério de socorro a obsidiados e obsessores deve observar, pelo menos, os seguintes requisitos mínimos. 1. A equipe de trabalho. Toda e qualquer tarefa, especialmente a que se destina ao socorro, exige equipe hábil, adredemente preparada para o ministério a que se dedica. O operário siderúrgico, a fim de poder executar o trabalho junto às fornalhas de alta temperatura, resguarda-se, objetivando a sobrevivência, e adestra-se a benefício de resultados vantajosos. O tecelão preserva o aparelho respiratório com máscaras próprias e articula habilidades que desdobra, de modo a atender aos caprichos de padronagem, cor e confecção com os fios que lhe são entregues. O agricultor apreende os cuidados especiais de que necessitam o solo, a semente, a planta, a floração e o fruto, com o fito de recolher lucros no labor que enceta. O mestre, o cirurgião, o artista, o engenheiro, o expositor, o escrevente, todos os que exercem atividades, modestas ou não, se dedicam com carinho e especializam-se, adquirindo competência e distinção com o que se capacitam às compensações disso decorrentes. No que tange às tarefas da desobsessão, não menos relevantes são os valores e qualidades especiais exigíveis para que se logre êxitos. Nos primeiros casos, necessita-se de fatores materiais, intelectivos e artísticos inerentes a cada indivíduo que se dedica ao mistério, seguindo a linha vocacional que lhe é própria ou estimulado pelas vantagens imediatas, através das quais espera rendas e estipêndios materiais. No último caso, deve-se examinar a transcendência do material em uso, sutil, impalpável e incorpóreo, a começar desde a organização mediúnica até as expressões de caráter moral das entidades comunicantes. A equipe que se dedica à desobsessão e tal ministério somente é credor de fé, possuidor de valor, quando realizado em equipe, que a seu turno se submete à orientação das equipes espirituais superiores, deve estribar-se numa série incontroversa de itens de cuja observância decorrem os resultados da tarefa a desenvolver. O, entre aspas, milagre, tão amplamente desejado, é interpretação caótica e absurda de fatos coerentes, cuja mecânica escapa ao observador apressado. Não ocorre, portanto, uma vez que tudo transcorre sob a determinação de leis superiores, com textura e de sábia execução. Assim, faz-se imprescindível, na desobsessão, quando se pretende elaborar em equipe, a harmonia de conjunto, que se consegue pelo exercício da cordialidade entre os diversos membros que se conhecem e se ajudam na esfera do cotidiano. B. Elevação de propósitos, sob cujo programa cada um se entrega em regime de abnegação às finalidades superiores da prática medianímica, do que decorrem os resultados de natureza espiritual, moral e física dos encarnados e dos desencarnados em socorro. C. Conhecimento doutrinário, que capacita os médiuns e os doutrinadores, assistentes e participantes do grupo, a uma perfeita identificação, mediante a qual se podem resolver os problemas e dificuldades que surgem a cada instante no exercício das tarefas desobsessivas. D. Concentração, por meio de cujo comportamento se dilatam os registros dos instrumentos mediúnicos.
facultando sintonia com os comunicantes, adredemente trazidos aos recintos próprios para assistência espiritual. E conduta moral sadia, em cujas bases estejam esculpidas as instruções evangélicas, de forma que as emanações psíquicas, sem miasmas infelizes, possam constituir plasma de sustentação daqueles que, em intercâmbio, necessitam dos valiosos recursos de vitalização para o êxito do tentame. F. Equilíbrio interior dos médiuns e doutrinadores, uma vez que somente aqueles que se encontram com a saúde equilibrada estão capacitados para o trabalho em equipe. Pessoas nervosas, versáteis, suscetíveis, bem se depreende, são carecentes de auxílio, não se encontrando habilitadas para mais altas realizações, quais as que exigem recolhimento, paciência, afetividade, clima de prece em esfera de lucidez mental. Não raro, em pleno serviço de socorro aos desencarnados, soam alarmes solicitando atendimento aos membros da esfera física, que se desequilibram facilmente, deixando-se anestesiar pelos tóxicos do sono fisiológico ou pelas interferências da hipnose espiritual inferior, quando não derrapam pelos desvios mentais das conjecturas perniciosas a que se aclimataram e em que se comprazem. Alegam muitos colaboradores que experimentam dificuldades quando se dispõem à concentração. No entanto, fixam-se com facilidade surpreendente nos pensamentos depressivos, lascivos, vulgares, graças a uma natural acomodação a que se condicionam, como hábito irreversível e predisposição favorável. Parece-nos que, em tais casos, a dificuldade em concentrar-se se refere às ideias superiores, aos pensamentos nobres, cujo tempo mental para estes reservado é constituído de pequenos períodos em que não conseguem criar um clima de adaptação e continuidade suficientes para a elaboração de um estado natural de elevação espiritual. G. Confiança, disposição física e moral, que são decorrentes da certeza de que os espíritos, não obstante invisíveis para alguns, se encontram presentes, atuantes, e eles se vinculando mentalmente em intercâmbio psíquico eficiente, de cujos diálogos conseguem aurir estímulos e encorajamento para o trabalho em execução. Outros, sim, as disposições físicas, mediante uma máquina orgânica sem sobrepeso, de repastos de digestão difícil, relativamente repousada, pois não é possível manter-se uma equipe de trabalho dessa natureza, utilizando-se companheiros desgastados, sobrecarregados, em agitação. H. Circunspeção, que não expressa catadura, mas responsabilidade, conscientização de labor, embora a face desanuviada, descontraída, cordial. I. Médiuns adestrados, atenciosos, que não se facultem perturbar nem perturbem os demais membros do conjunto, o que significa adicionar, serem disciplinados, a fim de que a erupção de esgares, pancadas, gritarias não transforme o intercâmbio santificante em algaravia desconcertante e embaraçosa. Ter em mente que a psicofonia é sempre de ordem psíquica, mediante a concessão consciente do médium, através do seu perispírito, pelo qual o agente do além-túmulo consegue comunicar-se, o que oferece ao sensitivo possibilidade de frenar todo e qualquer abuso do paciente que o utiliza, especialmente quando este é portador de alucinações, desequilíbrios e descontroles de vária ordem, que devem, de logo, ser corrigidos ou pelo menos diminuídos, aplicando-se a terapêutica de reeducação.
J. Lucidez do preposto para os diálogos, cujo campo mental harmonizado deve oferecer possibilidades de fácil comunicação com os instrutores desencarnados, a fim de cooperar eficazmente com o programa em pauta, evitando discussão infrutífera, controvérsia irrelevante, debate dispensável ou informação precipitada e maléfica ao atormentado, que ignora o transe grave de que é vítima, em cujas teias dormita semi-hebetado, apesar da ferocidade que demonstre ou da agressividade de que se revista. 1. Pontualidade. A fim de que todos os membros possam ler e comentar em esfera de conversação edificante, com que se desencharcam dos tóxicos físicos e psíquicos que carregam, em consequência das atividades normais, e procurarem todos, como leciona Allan Kardec, ser cada dia melhor do que no anterior e de cujo esforço se credenciam a maior campo de sintonia elevada com méritos para si próprios e para o trabalho no qual se empenham. Claro está que não exaramos aqui todas as cláusulas exigíveis a uma tarefa superior de desobsessão. Todavia, a sincera e honesta observância destas darão qualidade ao esforço envidado numa tentativa de cooperação com o plano espiritual interessado na libertação do homem, que ainda se demora atado às rédeas da retaguarda, em lento processo de renovação. 2. O obsessor. O espírito perseguidor, genericamente denominado obsessor, em verdade é alguém colhido pela própria aflição. Ex-transeunte do veículo somático, experimentou injunções que o tornaram revel, fazendo que guardasse nos recessos da alma as aflições acumuladas, de que não se conseguiu liberar sequer após o decesso celular. Sem dúvida, vítima de si mesmo, da própria incúria e invigilância, transferiu a responsabilidade do seu insucesso a outra pessoa que, por circunstância qualquer, interferiu de certo negativamente na mecânica dos seus malogros, por ser mais fácil encontrar razões de desdita em mãos de algozes imaginários a reconhecer a pesada canga da responsabilidade que deve repousar sobre os ombros pessoais, como consequência das atitudes infelizes a que cada um se faz solidário, perdendo a indumentária fisiológica, mas não o uso da razão, embora normalmente deambulando na névoa da inconsciência, com os centros do discernimento superior anestesiados pelos vapores das dissipações e loucuras a que se entregou, e manda-se por processo de sintonia psíquica ao aparente verdugo, conservando no íntimo as matrizes da culpa, que constituem verdadeiros, entre aspas, plugs, para a sincronização perfeita entre a mente de quem se crê dilapidado e a consciência dilapidadora, gerando então os pródromos do que mais tarde se transformará em psicopatia obsessiva, a crescer na direção infamante de conjugação irreversível. Ocorrências há de agressão violenta, pertinaz, dominadora, pela mesma mecânica psíquica, em que o enfermo tomba inerme sob a dominação mental e física do subjugador. Pacientemente atendidos, nos abençoados trabalhos de desobsessão, nos quais se lhes desperta a lucidez perturbada, concitando-os ao avanço no rumo da felicidade que supõe perdida, faculta-se-lhes entender os desígnios sublimes da criação, convidando-os a entregarem os que se lhes fizeram razão de sofrimento à consciência universal, de que ninguém se evade,
e tratando de reabilitar-se eles mesmos ante as oportunidades ditosas que fluem e refluem através do tempo, esse grandioso companheiro de todos. Em outros casos, quando a fixação da ideia venenosa produziu dilacerações nos tecidos muito sutis do perispírito, comprometendo o reequilíbrio que se faria necessário para a libertação voluntária do processo obsessivo, o que ocorre com frequência, os instrutores espirituais, durante o transe psicofônico, operam nos centros correspondentes da entidade, produzindo estados de demorada hibernação pela sonoterapia ou utilizando-se de outros processos não menos eficientes para ensejarem a recomposição dos centros lesados, após o que despertam para as cogitações enobrecedoras. Na maioria dos labores de elucidação, podem-se aplicar as técnicas de regressão da memória no paciente espiritual, fazendo-se que reveja os fatos a que se vincula, mostrando-lhe a legítima responsabilidade dele mesmo, nos acontecimentos de que se diz molesto, após o que percebe o erro em que moureja, complicando a atualidade espiritual que deve ser aproveitada para reparo e ascensão, jamais para repetições de sandices, pretextos de desídia, ensejos de desgraças. Obsessores, sim, os há, transitoriamente, que se entregam à fascinação da maldade, de que se fazem cultores, enceguecidos e alucinados pelos tormentosos desesperos a que se permitiram, detendo-se nos eitos de demorada loucura, em que a consciência, assolada pelos propósitos infelizes, desvia o rumo das cogitações para reter-se apenas na angulação defeituosa do sicário, verdugo impiedoso de si mesmo, pois todo o mal sempre termina por infelicitar aquele que lhe presta culto de subserviência. Tais entidades, que oportunamente são colhidas pelas sutis injunções da lei divina, governam redutos de sombra e viciação, com sede nas regiões tenebrosas da erraticidade inferior, donde se espraiam na direção de muitos antros de sofrimento e perturbação na terra, atingindo também, muitas vezes, as mentes ociosas, os espíritos calcetas, os renitentes, revoltados, cômodos e inúteis, por cujo comércio dão início a processos muito graves de obsessão de longo curso, que se estendem em conúbio estreito, cada vez mais coercitivo, inclusive após a morte física dos tecidos orgânicos, quando o comensal terreno desencarna. Reunidos em magotes momentaneamente ferozes, se disputam primazia como só ia acontecer entre os homens de instintos primitivos da terra, nos combates de extermínio em que os próprios comparsas se encarregam de autodestruir-se, estimulados por ambições que culminam na vanglória da ilusão que se acaba, estando sempre atormentados pelas lucubrações de domínio impossível, face à carência de forças para se dominarem a si mesmos. Exibindo multiface de horror, com que aparvalham aqueles com os quais se homiciam moral e espiritualmente, acreditam-se por vezes, tal a aberração a que se entregam, pequenos deuses em competição de força para assumirem o lugar de Deus, trazendo no substrato da consciência as velhas lendas religiosas do inferno eterno, das personificações demoníacas e diabólicas. Creem-se tais deidades irremediavelmente caídas, estertorando em teimosa crueldade por assumir-lhes o lugar. Expressivo número deles, esses irmãos marginalizados por si mesmos no caminho redentor, que são todavia inconscientes instrumentos da justiça divina, que ignoram e pensam desrespeitar
obsidiam outros desencarnados que se convertem em obsessores a seu turno dos viajantes terrenos em processo muito complexo de convivência e exploração fisiopsíquica. Todos, porém, todos eles, nossos irmãos da retaguarda espiritual, onde possivelmente já estivemos também, são necessitados de compaixão e misericórdia, de intercessão pela prece e oferenda dos pensamentos salutares de todos os que se encontram nas lídimas colmeias espiritistas de socorro desobsessivo, ofertando-lhes o pábulo da renovação e a rota luminescente para a nova marcha, como claro sol de discernimento íntimo para a libertação dos gravames sob os quais expungem os erros em que incidiram. 3. O obsidiado. Somente há obsidiados e obsessões porque há endividados espirituais, facultando a urgência da reparação das dívidas. Todo problema, pois, de obsessão redunda em problema de moralidade, em cuja realização o espírito se permitiu enredar por desrespeito ético, legal, espiritual. Como ninguém se libera da conjuntura da consciência culpada, já que, onde esteja o devedor, aí se encontram a dívida e, logo depois, o cobrador. É da lei. No fulcro de toda obsessão estão inerentes os impositivos do reajustamento entre devedor e cobrador. Indubitavelmente, o Estatuto Divino dispõe de muitos meios para alcançar os que lhe estão incursos nos códigos soberanos. Não é, portanto, condição única de que o defraudador seja sempre defrontado pelo fraudado, que lhe aplicará o necessário corretivo. Se assim fora, inverter-se-ia a ordem natural e o círculo repetitivo das injunções de dívida-cobrança-dívida culminaria pela desagregação do equilíbrio moral entre os espíritos. Como todo atentado é sempre dirigido à ordem geral, embora através dos que estão mais próximos dos agressores, à ordem mesma são convocados os transgressores. Normalmente, porém, graças às condições que facultam ligações recíprocas entre os envolvidos na trama das dívidas, estes retornam ao mesmo sítio, reencontram-se para que, através do perdão e do amor, refaçam a estrada interrompida, oferecendo-se reciprocamente recursos de reparação para a felicidade de ambos. Porque transitam nas emanações primitivas, que lhes parecem mais agradáveis, facultam-se perturbar, enredando-se na ideia falsa de procurar aplicar a própria justiça em face do que, infalivelmente, caem necessitados, por sua vez, da justiça divina. Quando o espírito é encaminhado à reencarnação, traz em forma de, entre aspas, matrizes, vigorosas no perispírito, o de que necessita para a evolução. Imprimem-se, então, tais fulcros nos tecidos em formação da estrutura material de que se utilizará para as provações e expiações necessárias. Se volta para o bem e adquire títulos de valor moral, desarticula os condicionamentos que lhe são impostos para o sofrimento e restabelece a harmonia dos centros psicossomáticos que passam então a gerar novas vibrações aglutinantes de equilíbrio, a se fixarem no corpo físico em forma de saúde, de paz, de júbilo. Se, todavia, por indiferença ou por prazer, jornadeia na frivolidade ou se encontra adormecido na indolência, no momento próprio, desperta automaticamente o mecanismo de advertência, desorganizando-lhe a saúde e surgindo, por sintonia psíquica, em consequência do desajustamento molecular no corpo físico,
as condições favoráveis a que os germens vacina que se encontram no organismo proliferem, dando lugar às enfermidades desta ou daquela natureza. Outras vezes, como os recursos trazidos para a reencarnação em forma de energia vitalizadora não foram renovados ou, pelo contrário, foram gastos em exageros, explodem as reservas e, pela queda vibratória que atira o invigilante noutra faixa de evolução, a sintonia com entidades viciadas, perseguidoras e perversas se faz mais fácil, dando início aos demorados processos obsessivos. No caso de outras enfermidades mentais, a distonia que tem início desde os primórdios da reencarnação vai pouco a pouco desgastando os depósitos de forças específicas e predispondo-o para a crise que dá início à neurose, à psicose ou às múltiplas formas de desequilíbrio que passa a sofrer no corredor cruel e estreito da loucura. Através de experiências realizadas pelo Dr. Ladislau von Meduna, no Centro Interacadêmico de Pesquisas Psiquiátricas de Budapeste, foram constatadas diferenças fundamentais entre os cérebros dos epilépticos e dos esquizofrênicos, verificando-se que a presença de uma dessas enfermidades constitui impedimento à presença da outra. Assim, desde o berço, o espírito imprime no encéfalo as condições kármicas para o resgate das dívidas perante a consciência cósmica, podendo, sem dúvida, a esforço de renovação interior, já que do interior procederam as condições boas e más da existência física e mental, recompor as paisagens celulares onde se manifestam os impositivos reabilitadores, exceção feita às problemáticas expiatórias. Quando a loucura se alastra em alguém, é que o próprio espírito possui os requisitos que lhe facultam a manifestação. A predisposição a este ou a aquele estado é-lhe inerente e os fatores externos que a fazem irromper, tais os traumatismos morais de vária nomenclatura, os complexos, bem como os recalques que já se encontram em germen, na constituição fisiológica ou psicológica do indivíduo, a fim de que o cumprimento do dever em toda a sua plenitude se faça impostergável. Há, sem dúvida, outros e mais complexos fatores causais da loucura, todos, porém, englobados nas, abre aspas, leis de causa e efeito, fecha aspas. Daí, a excelência dos ensinos cristãos, consubstanciados da doutrina dos espíritos e vazados na mais eloquente psicoterapia preventiva, mediante os conceitos otimistas, valiosos, conclamando a harmonia e a cordialidade, do que decorrem consequentemente equilíbrio e renovação naquele que os vive, em cuja experiência realiza o objetivo essencial da reencarnação, produzir para a felicidade. No que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. É óbvio que, para lográ-la, necessita do concurso do Cirineu da Caridade que o ajude sob a cruz do sofrimento, através da diretriz de segurança e esclarecimento que o desperte para a maior e melhor visão das coisas e da vida, em cujo curso se encontra progredindo. Não se transfere, portanto, para os passistas, doutrinadores e médiuns a total responsabilidade dos resultados nos tratamentos das obsessões. É certo que ocorrem a miúde
curas temporárias, recuperações imediatas sem o concurso do enfermo. Sem dúvida, são concessões de acréscimo da divindade. O problema, porém, retornará mais tarde, quando o devedor menos o espere, já que, a esse tempo, deverá estar melhor preparado para fazer o seu reajustamento moral e espiritual com a lei divina. Esclareça-se, portanto, o portador das obsessões, mesmo aquele que se encontra no estágio mais grave da subjugação, através de mensagens esclarecedoras ao subconsciente, pela doutrinação eficaz, conclamando-o ao despertamento, do que dependerá sua renovação. Por outro lado, doutrine-se o invasor, o parasita espiritual. Entre mentes, elucide-se o hospedeiro, o suporte da invasão, de modo que ele ofereça valores compensadores. Eleve-se moral e espiritualmente a fim de alcançar maior círculo de vibração, com que se erguerá acima e além das conjunturas, podendo, melhormente, ajudar-se e ajudar aqueles que deixou na estrada do sofrimento, marchando com eles na condição de irmão reconhecido e generoso, portador das bênçãos da saúde e da esperança. 4. O grupo familiar. Vinculados os espíritos no agrupamento familiar, pelas necessidades da evolução em reajustamentos recíprocos, no problema da obsessão, os que acompanham o paciente estão fortemente ligados ao fator predisponente, caso não hajam sido os responsáveis pelo insucesso do passado, agora convocados à cooperação no ajustamento das contas. Afirma-se que aqueles espíritos que acompanham os psicopatas sofrem muito mais do que eles mesmos. Não é verdade. Sofrem, sim, por necessidade evolutiva, já que têm responsabilidade no insucesso de que ora participam, devendo, por isso, envidar esforços para a liberação dos sofredores, libertando-se igualmente. São comuns os abandonos a que se relegam os alienados quando os deixam nas casas de saúde através de endereços falsos fornecidos pelos familiares, que se precatam contra a futura recuperação do familiar, impedindo desse modo o seu retorno ao lar. Não poucos os que atiram imediatamente os seres, mesmo os amados, nos sanatórios de qualquer aparência, desejando assim libertar-se da carga que supõe pesada, incidindo a seu turno em responsabilidades muito graves de que não poderão fugir agora ou depois. Sem dúvida, quando alguns pacientes, especialmente nos casos de obsessão, se afastam do lar, melhoram porque diminuem os fatores incidentes do grupo endividado com o dos cobradores desencarnados, o que não impede retornem os desequilíbrios ao voltarem ao seio da família, que por sua vez não se renovou nem se elevou, a fim de liberar-se das viciações que favorecem a presença da perturbação obsessiva. Por isso, torna-se imprescindível, nos processos de desobsessão, seja a família do paciente alertada para as responsabilidades que lhe dizem respeito, de modo a não transferir ao enfermo toda a culpa ou dele não se desejar libertar, como se a sabedoria celeste, ao convocar o calceta ao refazimento, estivesse laborando em erro, produzindo sofrimento naqueles que nada teriam a ver com a problemática do que padece. Tudo é muito sábio nos códigos superiores da vida. Ninguém os desrespeitará impunemente.